No vídeo de hoje vamos falar sobre hospedagem. E aí, você precisa ou não de um Kubernetes? Você precisa de um DevOps? O que é hospedagem compartilhada? Se liga só. Nas aulas anteriores a gente já falou o que é um servidor, né? Então vou até abrir de novo para vocês lembrarem das fotinhas de lá. Mas um servidor é um computador que fica conectado 24 horas e geralmente armazenado num data center, num prédio cheio dessas estantezinhas com essas máquinas ligadas. E a hospedagem, ela é um serviço. Como assim um serviço? Uma hospedagem é uma empresa que vai pegar essas máquinas que você está vendo, vai instalar algum tipo de software, uma plataforma e oferecer para você um lugarzinho nessa plataforma para você conseguir colocar a tua aplicação. Geralmente te vendendo uma cota ali de CPU e de memória, ou seja, recursos computacionais, tá? Ela é uma mistura de infraestrutura com serviço. Por que mistura? A hospedagem geralmente ela vem com um suporte, né? Um time ali que vai te auxiliar nesse processo de implantação da sua aplicação. Se não for um suporte, vai ser talvez um ferramental ali, né? Vai ter ali uma linha de comando, vai ter uma interface que vai te instruir passo a passo de como é que você consegue subir a sua aplicação para a nuvem, tá? Então, hospedagem é isso. Definido, vamos falar quais são os tipos de hospedagens que existem. E para a gente saber quais são os tipos de hospedagem, vou voltar numa página da Infinity que já não existe mais, que inclusive eu preciso trazer para o site novo. Eu usei o Wayback Machine, é um site que consegue buscar um histórico, tá, de vários sites da internet. Pode ser que se você perdeu uma informação do site seu ou um site que você quer acessar não está disponível, você pode tentar ver se eles fizeram algum tipo de snapshot desse site. Aí nesse caso aqui na página do Compare da Infinity, a gente tinha essa tabelinha de modalidade de hospedagem. A modalidade de hospedagem ela vai depender de quanta redundância, né, foi colocada naquele ambiente, quanto de recurso está sendo provisionado exclusivamente para você, né, e se você precisa ou não de várias máquinas. Tá? A gente separa geralmente entre tradicional e nuvem. A diferença do tradicional para o em nuvem é que o tradicional não tem redundância, é uma máquina só. Se a gente voltar aqui para a foto dos servidores, cada gavetinha dessa é um computador mesmo, tem uma placa-mãe, tem memória e tudo mais. Se der um problema físico nesses componentes aqui, entrar em curto ou coisa do tipo, tudo que estiver rodando nele vai sair do ar. Tá? Então o tradicional ele não tem nenhum tipo de redundância. Essa é a diferença do tradicional comum, que a gente chama de bare metal, tá? Para um ambiente em nuvem. Bare metal, no inglês, puro metal, é justamente isso. É um único metal ali responsável por estar fazendo a hospedagem da sua aplicação. E o que é a nuvem? A nuvem é um conceito muito amplo, mas assim, na questão de hospedagem, significa que se aquela máquina der problema, a máquina do lado dela ou o outro lado do data center vai assumir, né, a carga de trabalho sem nenhum tipo de indisponibilidade. Isso a gente chama de live migration, ou seja, a migração viva, tá? Todo o ambiente de nuvem possui live migration. Se o seu ambiente não possui live migration, tá? Se o seu provedor está sempre falando, saiu do ar porque deu problema no CPU, não é nuvem. Por mais que ele te venda como nuvem, não é. Tá? A nuvem tem que ter necessariamente essa live migration. Por isso que a redundância de ambientes nuvens, né, ou melhor dizendo, a disponibilidade é altíssima. Para vocês terem uma ideia, a Infinity não tem um problema de hardware há 7 anos mais ou menos. Só para vocês terem uma noção de quão estável é essa tecnologia, porque é nuvem real. A gente usa provedores como a AWS e Oracle, que são nuvens famosíssimas e usadas por grandes sites, eles não podem sair do ar. Então a nuvem permite essa disponibilidade que um ambiente tradicional não permite. Voltando para a nossa tabelinha, a gente vai ver que a gente tem compartilhada, semi-dedicada, VPS, servidor e cloud. Vamos tentar fazer jus a essa sopa de letrinha, né? O compartilhado é o quê? O compartilhado ele pode ser tanto em nuvem quanto tradicional, ou seja, sem nenhum tipo de redundância. O compartilhado significa que todas as aplicações vão ser colocadas na mesma máquina, tá? Na mesma máquina virtual, beleza? No mesmo sistema operacional ali dentro. E não vai existir isolamento entre uma aplicação ou outra, tá? Não tem ali um container, não tem ali uma micro VM, né? Uma micro máquina virtual para poder segmentar o que uma aplicação pode ou não consumir. O compartilhado é extremamente comum, tá, pessoal? Isso aqui é a modalidade mais comum de hospedagem. Geralmente todas essas de 5, 10 reais e até umas mais carinhas são compartilhadas sem nenhum tipo de redundância. Nenhum tipo de isolamento. Para você saber se o que você tem é compartilhado ou não, chega no chat lá da sua empresa de hospedagem, que seja, e fala o seguinte: se minha aplicação A começar a consumir recurso pra caramba, a aplicação B, que está no mesmo servidor, vai cair?
Se ele falar que sim, então é compartilhado, não é um semi-dedicado. Tá? E grande parte delas são compartilhadas. Já o semi-dedicado, como diz o nome, você tem uma garantia ali de recurso. Né? Então, quando a pessoa te vende 1 GB RAM, 1 vCPU, é porque você pode usar esse 1 GB RAM e esse vCPU à vontade, que a aplicação A não vai derrubar a aplicação B, entendeu? Então, o semi-dedicado, eles vão criar ali com um sistema operacional, né, ou coisa do tipo, eles vão separar com que cada aplicação só possa consumir determinado número de recursos. E isso pode ser feito através de várias maneiras. Pode ser um sistema operacional como o Cloud Linux, que faz esse processo de containerização entre aspas, tá? Que ele cria mais uma gaiola do que um container em si. Você pode ter o container mesmo, que realmente você consegue ter até acesso de superusuário ali dentro para instalar o que você quiser, né? Aí tá um sinal de que já não é compartilhada. Compartilhada você nunca tem acesso para instalar nada dentro do seu servidor. Já o semi-dedicado você consegue. Ou pode ser uma micro VM, que seria uma máquina virtual pequenininha, né, para você poder instalar o que você quiser. Na prática, todas elas oferecem um nível de isolamento parecido. Tá? Geralmente, a containerização é o mais presente, tá? É usado naqueles ambientes de Kubernetes e tudo mais, mas a micro-VM também está ganhando força e o caso de uso de cada uma delas vai depender do que você está hospedando, mas para o fim desse vídeo aqui, né, para o objetivo desse vídeo, a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe. Tá? E o semi-dedicado cloud, ou seja, você tem um pedacinho garantido numa nuvem. Esse é o ideal. Esse vai te garantir uma excelente custo-benefício, um grande retorno. Porque você paga um pouco mais caro do que se fosse uma compartilhada normal ou um semi-dedicado normal, mas você tem uma redundância. Então ali é um melhor dos dois mundos, vamos assim dizer. Né? Então sempre busquem por ambientes que sejam semi-dedicados cloud se a sua aplicação for pequena. Como é que eu sei? Aquele negócio, chega na sua empresa de hospedagem, pergunta, posso instalar pacote tal? Se eles falaram que você não pode instalar nada no seu servidor, não é um semi-dedicado. E você pergunta, se minha aplicação A consumir muito recurso, a aplicação B vai cair? Se falar que vão cair, não é semi-dedicado. E por fim, pergunta se o ambiente que está sendo executado a tua aplicação é de um data center de alto padrão, como por exemplo uma Oracle, uma AWS, esses outros provedores de grande porte. Tá? Geralmente eles só oferecem ambiente em nuvem, é difícil eles oferecerem bare metal, né, que seria o metal puro, e quando eles oferecem é só para cargas de trabalho muito específicas que precisam do bare metal. Tá bom? Já que a gente está falando de máquina virtual, o que é uma máquina virtual? Máquina virtual é quando você pega ou um ambiente tradicional, né, ou seja, uma máquina só, uma máquina física só, ou um ambiente em nuvem, separa uma parte de recursos dela. Então a máquina tinha 80 GB de memória, e aí eu vou lá e crio uma máquina de 8 GB. Então estou separando 10% para esse pedacinho de mundo aqui. Esse pedacinho de mundo a gente chama de máquina virtual. E lá você geralmente coloca um sistema operacional e acessa ele de forma remota. Quando esse pedacinho de mundo ali, ele não tem nenhum tipo de redundância, ou seja, ele está construído sobre um ambiente tradicional, numa única máquina, a gente chama de VPS. Quando esse pedacinho ali ele está dentro de um ambiente em nuvem, ou seja, tem redundância, ele consegue sair de uma máquina para outra e coisa e tal, a gente chama de cloud dedicado. Tá? Mas assim, VPS é uma máquina virtual tradicional, cloud é uma máquina virtual em ambiente em nuvem. Tá? Quando você vai numa AWS da vida, numa Oracle e tal, e você vai lá e reserva uma instância, né? Você faz o deploy de uma instância, você está fazendo isso, você está lançando, tá, uma máquina virtual em ambiente em nuvem, porque a AWS só vende nuvem, né? Pelo menos a maior parte dos workloads que eles vendem são em nuvem. Já quando você vai e pega uma máquina física para você, a gente chama de servidor dedicado. Tá? Ou bare metal, ou seja, metal puro. Aí esse servidor dedicado, quando você contrata ele, geralmente leva alguns dias para o pessoal poder liberar para você. Já um cloud dedicado, a liberação é imediata, porque a capacidade já estava lá e toda a orquestração do ambiente é feita de forma virtual. Não tem que ir lá e pegar um servidor e conectar na instante fisicamente, igual você faria num servidor dedicado. E ainda falando de servidor dedicado, existe um motivo econômico para ele ainda existir, tá, pessoal? Um ambiente em nuvem, como ele tem redundância, geralmente ele é 3 vezes mais caro. Vou resumir assim. Então, se você está pagando, sei lá, estou pagando R$100 para ter acesso a 2 GB de RAM. Se você pegar esses mesmos R$100 num ambiente
de servidor dedicado, que não tem redundância, ou você conseguiria esses mesmos 2 GB por R$ 30, né, um terço, ou você conseguiria, né, 3 vezes esses seus 2 GB, então você teria 6 GB por R$ 100. Porque o servidor dedicado, como não tem redundância, ele é mais barato. Já a nuvem, que tem que ter essa capacidade de migrar uma instância de um lado para o outro, né, porque a nuvem é isso, né, ela te dá esse live migration, eles cobram mais caros por isso, porque é mais caro executar um ambiente em nuvem. Tá? É por isso que uma AWS, uma Oracle da vida, vai custar muito mais caro do que um VPS, por exemplo, lá na OVH da Europa, que é o que todo mundo adora usar, né? Porque o VPS você não tem nenhuma garantia ali de redundância física. E se você quiser construir um ambiente extremamente redundante, né? Ou seja, o suprassumo, o crème de la crème, né? Como os franceses dizem, você vai ter um cluster Kubernetes multi-AZ. Um cluster Kubernetes, é um nome chique, mas basicamente é o quê? Eles vão pegar vários clouds dedicados, tá? Ou seja, vai ter uma máquina virtual lá em ambiente em nuvem, na AWS, por exemplo, na Oracle, que seja. Eles vão pegar várias dessas máquinas, cada uma numa zona de disponibilidade, é isso que significa Z, tá? Eles vão pegar várias dessas máquinas, vão instalar um software que chama Kubernetes, ou Kubernetes, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai criar um ambiente de computação de múltipla zona, né? Ele vai conseguir fazer com que você consiga rodar um pedaço da sua aplicação na zona A do data center, um pedaço da sua aplicação na zona B, que geralmente essas zonas, tá, pessoal? Cada data center funciona de um jeito diferente, mas a zona de disponibilidade geralmente é o quê? Eles pegam 3 prédios a 100 km de distância um do outro, conecta com fibra pagada, como se fosse todos o mesmo prédio, e aí cada um desses prédios eles dão uma letrinha, zona A, zona B, zona C. Por isso que é difícil com que todas as zonas caem ao mesmo tempo, mesmo elas sejam na mesma região. Tá? Então, às vezes você vai lá na AWS e você tem a US East 1, ou seja, a zona de disponibilidade de Norte de Virgínia ali, né, nos Estados Unidos. E ali não é um prédio só, são vários prédios que a AWS se conecta e cria essa zona de Norte Virgínia, que são vários prédios conectados. Cada um desses prédios é uma letrinha. Quando você faz o deploy de um Kubernetes, né, você combina várias clouds dedicados, cada um num prédio diferente, você consegue então criar um ambiente que tem uma redundância geográfica maior, porque você está combinando os 3 prédios juntos. Então, para dar um problema grande na sua aplicação, geralmente os 3 têm que sair do ar. É uma coisa muito difícil de acontecer. Já aconteceu, já inclusive ano passado, mas é mais raro. Tá? Enfim, o Kubernetes, como vocês podem entender, já que você vai ter que conectar cloud dedicado em vários prédios diferentes, é um ambiente mais caro e geralmente recomendado para quando você tem que ter o máximo de disponibilidade possível e não depender somente de um único prédio inteiro, o que é uma coisa meio absurda, né? Porque grande parte dos sites estão em compartilhada, que não tem isolamento nenhum. Quando você cresce um pouquinho, você vai para uma semi-dedicada, alguns para VPS, e quando você realmente está grande, você já usa nuvens em vários prédios diferentes. Bom, resumidamente, esses são todos os tipos de hospedagem. Agora que vocês sabem os tipos de hospedagens, vamos falar sobre algumas das hospedagens mais faladas, tá? O compartilhado, vocês estão careca de saber, é as mais comuns por aí. Empresas como HostGator, LocalWeb, Hostinger, são aquelas hospedagens baratinhas. Vão te vender a 5, 10, 20 reais, tá? Geralmente são essas empresas mais comuns. O que se fala muito na área de desenvolvimento são empresas como a Vercel, né, ou a Railway, que são empresas de PaaS, Platform as a Service. O que é um PaaS? Né? O que é esse nome? PaaS é um nome chique para quê? Para uma empresa que tem um semi-dedicado cloud. Tá? E como vocês sabem, semi-dedicado cloud ou vai ser uma micro VM ou vai ser um containerzinho. Né? E aí você vai ter acesso, né, a um ambiente que eles executam. Geralmente eles rodam clusters Kubernetes, não sei o que, para poder te oferecer aquele container no meio deles lá, tá? No meio do ambiente deles. E você paga geralmente uma mensalidade para ter acesso às interfaces. Algumas não cobram essa mensalidade, mas algumas sim. Eles podem cobrar, por exemplo, por usuário. A cada dev que você tem, você paga tanto, por exemplo. Né? E também pela computação. Então você paga pela comodidade. Tá? O PaaS ele te entrega a comodidade de você não ter que gerenciar o seu próprio servidor. Você só tem que entregar para eles um container. Só que aí é que está um negócio. O que é um container? Como é que a gente consegue containerizar a aplicação?
Eu não vou explicar isso nesse vídeo em específico, mas é um processo mais complexo. Você precisa ser um dev ou ter uma noção bem técnica do que é. Por isso que geralmente empresas como a Vercel, a Railway, não é muito utilizada por pessoas que hospedam sites comuns, como sites em WordPress, né? Porque fazer esse processo de containerização era complexo. Era complexo porque hoje em dia você consegue usar o InfinityOS, que é uma tecnologia da Infinity. Só a Infinity tem no mundo todo. Isso aqui é de graça, não estou fazendo merchan nem nada disso não, tá? Esse aqui é um projeto open source nosso que você consegue rodar na tua própria máquina se você quiser. A gente não ganha dinheiro nenhum com ele, tá? O que ele é? Ele é um container, tá? Metamórfico. Por que metamórfico? Containerização, aqui a gente explica como é que você faz se você tiver que fazer na mão. Você tem que escrever um arquivo específico, detalhando como é que você quer as portas, os domínios, papapá. É bem técnico. E aí depois que você tem esse arquivo pronto, você executa um comando que sobe aquilo que você preparou e aí você vê se deu certo. Na nossa tecnologia é diferente. A nossa tecnologia ele é um container metamórfico porque ele se torna aquilo que você quer. Então, primeiro você lança ele, depois ele te entrega uma interface web que você consegue instalar o que você quiser. Essa interface está dentro do seu container. Isso aqui é um conceito que ninguém inventou até hoje, tá? É só a gente mesmo. A gente chama de container coringa, né? Para poder virar o que você quiser depois. É uma tecnologia que ninguém usou até hoje. Mas você pode, por exemplo, usar o InfinityOS lá na Vercel ou na Railway. Você consegue fazer isso, tá? Tem como você combinar para poder fazer. E se você quiser ter o seu próprio PaaS, Norton, não, eu quero pegar uma máquina lá na AWS, na Oracle, o que seja, instalar uma plataforma que me permite rodar os containers que eu quiser. E as mais comuns é o Coolify, tá? E o Docploy. Elas são plataformas open source que você consegue executar num ambiente, num VPS ou num cloud dedicado seu, quando você tem acesso root, tá? E aí para você executar ele, você geralmente roda só um comandinho assim, esse comando aqui, ele faz o processo de instalação para você, te entrega uma interface para você colocar os containers que você quiser, parecido com o que você tem na Vercel ou na Railway. Mas aí, claro, a redundância não vai ser exatamente igual a da Vercel ou da Railway, porque provavelmente eles rodam num ambiente mais parrudo lá, tá? Mas é um pouco de você ter ali a possibilidade de ter uma soberania, né? De você poder ser dono do seu próprio ambiente PaaS sem se preocupar com a gestão tanto do servidor. Você ainda vai ter a responsabilidade, tá? Você tem que atualizar a máquina, você tem que garantir que está selecionando direitinho os limites de cada container, entender como é que funciona a questão de mapear domínio para a porta. Então não é uma coisa muito fácil. Se você quiser uma coisa fácil, existe o Infinity Easy, tá? Como diz o nome, né? Infinity Fácil. Que é a mesma coisa que um Coolify, um Docploy, só que ele é feito para gastar pouco recurso, tá? E ele é feito para você conseguir executar sem manjar nada de coisa técnica. Então, ele é parecido com o InfinityOS, ele usa o InfinityOS também. Aí você tem ali Create Container, você escolhe o que você quer rodar nele, dá play e pronto, ele já sai rodando o container para você. E ele faz um mapeamento automático para você, coisa que Coolify e Docploy não fazem, tá? E ele é gratuito, tá? Ele é gratuito até 10 containers, você paga somente se você passar de 10 containers. Então, também não é um projeto open source, igual o Coolify e o Docploy são, mas você consegue rodar na sua própria máquina, tá? Enfim, esses são os PaaS, é isso que é o tal do Vercel, o que é o tal do Rail e tudo mais. Eles combinam alguma coisa a mais, tá? Eles podem colocar, por exemplo, um CDN para deixar seu site mais rápido. A gente falou sobre CDN aqui, né? Eles também podem ter, talvez, algum tipo de suporte, coisa do tipo. Isso é um PaaS, tá? E claro, obviamente, a Infinity, apesar de eu falar dessas duas tecnologias, a Infinity por si só, ela é um PaaS. Tá? A gente tem planos de hospedagem, agora realmente é um mexo nosso, onde você pode rodar a tua aplicação que você quiser. A gente até dá um exemplo de quais aplicações você consegue rodar em cada plano. Então, se é só um site, por exemplo, você consegue usar o nosso plano Brisa. Se é um N8N, que a gente vai falar nesse curso, inclusive, você já pega um Neva. Ou se você quiser um OpenClaw, que a gente também vai falar nesse vídeo, que está super famoso hoje em dia, né? Um agente de IA e tudo mais, você já pega os Cirrus. E a gente deixa você escolher o data center que você quiser. Vercel e Railway não te permitem escolher o data center, tá? A gente aqui não cobra nenhuma mensalidade, a não ser a computação. Beleza? Esses são os PaaS. Mas aí você me pergunta, Norton, então para que eu preciso de um DevOps? Quando você cresce uma Vercel, uma Rail, ou até mesmo talvez a Infinity, dependendo do tamanho que você quer, ela começa a ficar carinho, porque seu ambiente é muito grande, você precisa de muita disponibilidade. Aí nesse momento você precisa montar isso aqui, que eu tinha falado, um cluster Kubernetes multi-AZ. Aí você precisa de um DevOps. Né? O Kubernetes ele é esse tipo de ambiente para quando você está gigante, quando você está vendendo muito, sabe? Quando você é mais barato você pagar mais caro de infra do que você sair do ar, independente da causa.
Tá? Então, quando você chega nesse nível, aí você monta um time de infra interno, é onde você contrata um profissional que chama DevOps. Tá? A Infinity tem um serviço também, chama consultoria DevOps, tá? Para quando você já chegou nesse nível, mas ainda não o suficiente para poder bancar o seu próprio time de infra. Aí a gente oferece, através de um bolsão de horas, a gente te empresta os nossos engenheiros que montam a infraestrutura da Infinity para montar um Kubernetes para você direto no seu data center de escolha. No geral, se você está começando a sua aplicação agora, esquece Kubernetes, tá, pessoal? Não vá por esse caminho. Ou você pega um VPS baratinho, instala um Coolify, um Dockdeploy, um Infinity Easy da vida, ou você vai direto para Vercel, Rail ou Infinity e hospeda com a gente mesmo, tá? Porque você consegue crescer bastante até lá. A gente tem aplicações aqui, pessoal, que vende muito mesmo, tá? A gente falando aí, gente com faturamento de 1 bilhão ano, que está nos nossos planos de hospedagem tradicional, ainda não foram para o Kubernetes. Então, muita gente acaba falando, não, porque o Netflix usa Kubernetes, eu tenho que ter Kubernetes na minha startup. Não tem, tá? A não ser que esteja com realmente muitos usuários, uma infraestrutura super complexa, você não vai precisar, tá bom? Como é que você decide qual provedor escolher? Bom, se você está começando agora, tá? Então assim, estou começando a minha aplicação hoje, é uma aplicação PHP normal, um WordPress da vida. Pode ir numas compartilhadas, numas semi-dedicadas mais baratas, pode ir lá que você vai resolver o seu problema, tá? Agora, não, eu construí o meu app aqui, ele usa Node.js, ele usa, enfim, algum tipo de linguagem não tradicional, entre aspas, né? No sentido de não funcionar numa compartilhada normal, e você precisar de um VPS, coisa do tipo. Aí, se você precisar rodar esse tipo de aplicação, você precisa de um passo. Então eu recomendaria isso aí para uma Infinity, para uma Vercel, para uma Rail. Tá? Se você já tem uma aplicação mais pesada, aí você precisa de um dedicado. Tá bom? E o que você tem que avaliar antes de você contratar a sua hospedagem? Porque apesar das hospedagens parecerem ser tudo a mesma coisa, elas não são. Tá? Tem um artigo nosso antigo aqui que a gente tinha uma tabelinha, e essa tabelinha eu acho que ela ajuda a ter um norte ali. Tá? O que você tem que olhar? A primeira coisa que você tem que olhar é a disponibilidade, tá? Que é o uptime. Porque muitas empresas elas falam o seguinte, a gente oferece 99,9% de SLA. SLA é um acordo de serviço, não é uma garantia de que não vai sair do ar. É uma garantia de que se sair do ar você vai ser reembolsado. Só isso. Então não adianta você estar numa empresa que garante 100% de SLA. Então o ideal é você buscar a página de status da hospedagem. Tá? Isso é uma coisa que pouco provedor disponibiliza. Né? Então se eu entrar aqui, status, goinfinity.net, você vai ver que a gente tem uma página pública que mostra, acho que até 90 dias para trás, a disponibilidade de todos os ambientes que a gente tem público aqui dentro. Tá? E aí, se der algum problema, que vocês vão ver isso falhando. Por exemplo, eu acho que o Cloud, que é um provedor de IA, né? O pessoal zoa bastante ele, porque a disponibilidade dele é muito ruim, ele sempre cai, né? Então, se a gente for ver aqui, uma página de status, se o seu provedor tiver parecido com isso daqui, significa que ele não é estável, tá? Significa que ele cai demais. Então, não adianta se ele tem um SLA de 100%, porque o cara vai te reembolsar entre 10% a 30% da sua mensalidade no mês no máximo, e você vai ficar com o negócio caindo o tempo todo. Então, não é uma boa, tá? SLA alto, 99,9% é bom para você ter esse reembolso, mas o ideal é caçar a página de uptime do seu provedor e ver o porquê que está falhando. Se na página de uptime lá está falando que porque falhou um disco, falhou um CPU, nem nuvem não era, né? E se tiver assim, cheio de vermelho e laranja, é porque a disponibilidade está ruim. Outro ponto que a gente tem que prestar atenção também é o suporte. Muitas empresas falam o seguinte, o nosso suporte é 24 horas, só que eles não te dão garantia de tempo de resposta. Então é uma coisa que você tem que perguntar, ninguém divulga isso. Tá? Chega no chat e pergunta qual que é a média de tempo de resposta dos seus atendimentos. Vou dar um exemplo, aqui na Infinity a gente tem 30 minutos de média de resposta, na verdade acho que é 25 minutos para 94% dos atendimentos. Boa parte das hospedagens fala o seguinte, não tem garantia. Aí você abre um ticket hoje, né, vai lá no chat que seja, abre um ticket hoje e eles te respondem amanhã. Então não adianta ser 24 horas, você leva 24 horas para te responder, né? Ou às vezes tem um chat disponível, você vai no chat, pede ajuda e você você está em 100 na fila. Então também não adianta, né? Então é ideal você ter uma noção ali de quanto tempo demora para você ser atendido ou ter o seu problema resolvido, tá? Esse é um dos pontos de atenção aí. Outra coisa interessante da gente ver, tá? Além da questão do uptime, do suporte e do uptime, é você ver a localização de backup, tá, pessoal? Por que localização de backup? Muitos provedores falam o seguinte, temos backups. Aí você, beleza, tem backup, então estou seguro. Só que muitas vezes o backup está na mesma máquina do seu site. Então, se a máquina deu problema, você não tem acesso aos backups.
E aí ferrou, né? Porque você colocou tudo na mesma cesta, né? Todos os ovos na mesma cesta. Então, perguntem onde é a localização do backup. O ideal é que o backup ele seja fora da infraestrutura do seu site, da sua aplicação. E de preferência que seja de múltiplas frequências. Tem um diário, um semanal e um mensal. Cada um no local diferente do mundo. Esse é o mundo ideal. A gente sabe que 90% dos provedores não fazem isso, tá? Mas aqui tem esse macetinho que é legal de você pesquisar para você não ser surpreendido na hora que você precisar do backup e ele fizer igual essa imagem aqui, ele desaparecer, tá bom? E por fim, antes da gente realmente contratar uma hospedagem, conectar o nosso domínio, quando você for contratar o plano, geralmente as empresas elas colocam um preço. A gente coloca, por exemplo, o anual primeiro e te mostra quanto custa pelos 12 meses, né? Quanto que você vai pagar se você pagar anual. Mas muita empresa nem coloca seletor e já te coloca assim, custa R$12. Sim, no primeiro ano. No segundo, terceiro ano custa 70, 80, mais do que isso. Tá? Então o ideal é você conferir ele direitinho quanto que vai ser o preço da renovação, que é outra pegadinha que o pessoal costuma tentar aplicar muito, tá? E você só descobre quando já é tarde demais. Bom, agora vamos simular o processo de contratação. Cada empresa vai ser diferente, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui o da Infinity, mas assim, não precisa comprar na Infinity, pode contratar em qualquer empresa que vocês quiserem, tá? Geralmente você vai clicar num botão de compra. Aqui a gente tem teste grátis, então a gente consegue fazer sem ter que pagar nada. Clica para poder fazer o processo, coloca o domínio que a gente comprou lá na aula anterior, né? Então vamos supor curso.produtifique.com.br e siga em frente. Aí ele vai perguntar se você quer mudar o ciclo de pagamento, né? Tem descontos à medida do que você pagar mais. Geralmente as empresas oferecem isso, tá? Fez esse processo? Legal. Provavelmente o preço vai ser um pouco diferente, pode ser que seja diferente daquilo que está no site, porque os provedores podem fazer pro rata, tá? Porque muitos provedores preferem que o seu vencimento seja num dia específico do mês. Então eles vão te cobrar somente um período até o dia específico ou o mês todo mais o período específico do mês seguinte, tá? Então esse primeiro pagamento geralmente tem um valor diferente. É bem comum isso aqui, tá? Uma prática bem comum. Aqui no caso não foi preciso, o valor foi cheio. Beleza. Aí você coloca em finalizar. Aqui a gente tem um cupomzinho já aplicado, porque é a primeira vez. E na hora de clicar em finalizar, você faz o seu cadastro. Nome, endereço, CNPJ, informação, papapá. Coloca a sua senha, seleciona o seu gateway de pagamento, igual você faria o checkout em qualquer tipo de loja mesmo, tá? Não tem muito segredo. Depois que você fez isso, completa seu pedido. Legal. Fez sua contratação? Provavelmente seu plano vai ser liberado e aí você vai poder clicar no plano que você está editando, né? Por exemplo, vou vir aqui nesse plano Nevo aqui do GoInfinity.dev e ali você vai poder gerenciar o seu plano de hospedagem. A sua hospedagem geralmente te entrega um gerenciador de arquivos, que é onde você coloca os arquivos do seu site. Tá? Você também pode fazer essa conexão através de SSH ou de SFTP, que são protocolos de conexão remota, mas 99% das hospedagens tem um painel onde você consegue gerenciar os seus arquivos. E aí você clica nele, ele vai abrir para você um gerenciador de arquivos igual você teria no seu Windows ou no seu Mac da vida. E lá você consegue navegar nas pastinhas e ver o que tem lá dentro. Assim como você consegue carregar arquivos, né? Fazer o upload de arquivos, pode fazer compressão, né? Ou seja, você consegue compactar os diretórios, arquivos, enfim, todas as operações de arquivos geralmente que você faria no seu computador, você consegue fazer isso dentro do servidor. Aqui a gente tem, por exemplo, uma hospedagem semi-dedicada e aqui dentro na pasta pública HTML, geralmente tem esse nome, tá? Você consegue colocar todos os arquivos que são públicos, né? Que na hora que acessar o seu site eles vão se resolver a isso daqui. Tá? E você também tem outros acessos ali no seu painel. Você pode vir no seu gestor de banco de dados para você criar uma base de dados, gerenciar ela, geralmente com PHP-MyAdmin, quando você usa MySQL, ou PHP-PG-Admin, que é quando você usa o Postgres. São duas versões de banco de dados. Tá? A gente não vai falar sobre isso nesse vídeo específico, mas boa parte das hospedagens oferece no mínimo esses dois. Tá? E você também pode gerenciar o seu domínio. Lembra que na aula anterior a gente alterou os DNS para apontar para a hospedagem? Então, quando você faz isso, aí você passa a gerenciar a sua zona DNS, que é aquela que eu expliquei para vocês, através do painel da hospedagem. Então, você consegue fazer por aqui. Tá? Muitas empresas de hospedagem elas vão oferecer também os e-mails, né? Principalmente se ela estiver gerenciando a sua própria zona de DNS, é uma coisa que geralmente elas oferecem. Acho que os PaaS, como o Vercel Rail, não oferecem. Tá? É uma coisa que é bom olhar também, né? Bom olhar para ver se eles oferecem ou não isso. Se não oferecer, você pode usar empresas, como por exemplo, eu acho que a Zorro, ela é uma empresa que oferece e-mail gratuito, tá? Então se a sua empresa de hospedagem não oferecer, eu acho que a Zorro oferece. Não está carregando aqui, mas vamos lá, Zorro Mail, pronto. Legal, aqui ó.
quando o site da Zoho quiser carregar, não é ruim, tá, gente? Então não está carregando, mas deve ser minha internet. Você pode usar eles ou pode usar um e-mail como, por exemplo, o Google Workspace, o Office 365, você paga uma mensalidade para cada conta de e-mail. Se a sua hospedagem te entrega esses recursos, não precisa pagar por isso, obviamente, né? E você também tem acesso a backups, você tem acesso a métricas e outros recursos avançados, como instalador mágico de aplicação, anti-malware e coisa do tipo, tá? E se a sua empresa, né, para finalizar ali, se a sua empresa se preocupa com segurança real, você vai ter acesso a um painel de controle com um website firewall, tá? Um WAF. Eu não falei muito do que isso aqui era uma pegadinha, porque o WAF, ele é um guardião de sites, tá? Ele impede que seu... Impede não, mas assim, ele garante que seu site seja mais difícil de invadir, né? Só que o WAF, geralmente é pago por domínio, tá? Nenhuma hospedagem oferece isso. Isso é uma coisa exclusiva da Infinity mesmo. Então, nem vou falar para você olhar nas outras hospedagens, porque nenhuma delas tem, tá? Quando o seu site tiver um pouquinho maior e tudo mais, aí você pode contratar um WAF externo. Geralmente é 10, 20 dólares, como por exemplo lá na sucuri.net, é um dos que você pode contratar. Não é barato, como eu falei, né, gente? Uma hospedagem de 30 reais, você paga, sei lá, 60, 80 reais num WAF, fica caro. Na Infinity a gente tem um WAF incluso no nosso plano de 70 reais. Hospedagem mais o WAF por 70 reais. Então é bem barato mesmo, né? Esse é um grande diferencial da Infinity. E aí através do WAF você consegue configurar as regras de segurança. Liberar endereço de IP que pode acessar o painel da administração, ajustar nível de cache, bloquear atacantes e coisas do tipo através do WAF, que é um firewall de sites, tá bom? E agora, para mostrar na prática como é que funciona uma hospedagem, lembra do gerenciador de arquivos que eu falei? Então, tudo que está na Public HTML resolve para a internet. Então, se eu acessar aqui, ó, goinfinity.dev, eu recebo uma página de 403. Eu não estou permitido acessar esse recurso. Por quê? Porque não tem nenhum arquivo aqui no meu gerenciador de arquivos. Então, não tem nada para servir, né? Nada para poder mostrar. E, geralmente, quando a gente quer criar o nosso primeiro arquivo, a gente cria um arquivo chamado index. Tá? O index, né? O index.html, por exemplo, .php, depende da sua hospedagem, mas geralmente o index.html é o padrão em todo lugar, tá? Aí nesse index.html é onde a gente vai servir o nosso primeiro código do nosso site, tá? A gente vai construir código mais para frente, tá? Eu estou criando aqui só para a gente ter um exemplo e vou colocar assim, ó, Hello World, que é um termo comum que a gente usa na área de programação, para dizer o Olá Mundo, né? Eu vou até colocar as tags em HTML só para colocar mesmo. Pronto. Aí, ó, vou colocar um Hello World e vou salvar. Pronto, salvei. Então quer dizer que o meu index.html aqui, ó, ele tem um Hello World lá dentro. Então quando eu acessar o meu site agora, Hello World está aqui dentro. Pronto. Então tá vendo? Esse site está resolvendo aqueles arquivos que estão na minha Public HTML. Quando a gente instalar uma aplicação lá, e instalar uma aplicação, a gente pode instalar usando, por exemplo, o instalador mágico aqui, ou fazendo manualmente o processo, tá? A gente vai ver exatamente o que a gente instalou quando a gente acessa o nosso site. E claro, porque o goinfinity.dev já está usando o DNS da Infinity, e o DNS da Infinity fez com que o goinfinity.dev apontasse para o servidor que a gente estava gerenciando ali pelo painel da hospedagem. Tá bom, pessoal? Por esse vídeo é só isso. Um abraço e muito obrigado.